Palavra de Deus para os nossos corações, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meu tema hoje é a Bíblia de Jesus. Quero ler um texto, fazer alguns comentários de natureza histórica e algumas aplicações para todos nós nesse dia da Bíblia. Mateus 5, 17 a 20, nele lemos: Não concluam precipitadamente que vim negar o que o Antigo Testamento diz. Na verdade, eu vim obedecê-lo, evidenciar a sua importância e confirmá-lo. O texto nos acrescenta ainda o seguinte: estou aqui para reafirmar tudo o que ele diz, palavra por palavra. Ele continua valendo e assim será até o mundo acabar. Todos os mandamentos que ele nos traz devem ser cumpridos. Quem desrespeitar qualquer um dos mandamentos das Escrituras, inclusive os menos citados, e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, demonstra que não entendeu o que é o Evangelho da graça de Deus. Quem usa as verdades sagradas para aplicar à sua vida e ensina outras pessoas a respeitar e a viver esses mandamentos, demonstra que vive de acordo com o propósito de Deus, o Criador. Portanto, não imitem nem os teólogos, nem os fariseus, mas procurem viver segundo os elevados padrões de Deus, como tenho ensinado a vocês, e passo agora a explicar. Palavras, portanto, de Jesus. Primeiramente, a Bíblia que Jesus usava não era a Bíblia que nós usamos. Jesus usava o Antigo Testamento, que ele chama, nas traduções tradicionais, de a Lei e os Profetas. A Lei e os Profetas são o Antigo Testamento para nós. Nós já temos o Testamento de Jesus, o Novo Testamento. Esse é um dado, portanto, importante. Segunda informação não muito relevante, mas que nos ajuda um pouco. Os contemporâneos de Jesus não tiveram o privilégio que nós temos. O Antigo Testamento que eles tinham disponível ficava separado em livros, os da lei, que no caso aqui é o Pentateuco, e o dos profetas, os demais textos, em diferentes manuscritos, em diferentes rolos. Não havia ainda imprensa, tudo num livro só. Não é? Então é importante termos isto. Ninguém ia para a igreja levando Bíblia. Ela ficava já lá na igreja, na sinagoga, no templo, as pessoas iam lá e pegavam. Mas só os sacerdotes, só os autorizados, ninguém tocava no livro. Então, o livro era muito oral, muito memorizado. Então, são duas informações valiosas. Terceira informação. A Bíblia que circulava ali ao tempo de Jesus era um texto no grego, não no hebraico. No grego é o que tinham disponível para ler. Então, são algumas informações importantes. Quando você, às vezes, ouve uma citação por Jesus ou por Paulo, nos demais livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento, você vê que tem algumas diferenças entre a Bíblia que nós usamos, que é do hebraico,
e a Bíblia que Jesus e Paulo utilizaram, que eram do grego. Não diferenças significativas, mas algumas pequenas diferenças, porque em toda tradução ocorrem diferenças. Por quê? Porque o tradutor tem que traduzir e trazer um texto de tal modo que o ouvinte ou o leitor possam entender. Não adianta você traduzir literalmente o que está no hebraico ou no grego se o leitor ou o ouvinte em língua portuguesa não vai entender. Então, esse processo já foi feito na chamada tradução da Septuaginta para o grego do tempo de Jesus e de Paulo. Trazidas essas três informações, o que é que nós temos de mais valioso no texto que nós acabamos de ler? Não concluam precipitadamente que eu vim negar o que o Antigo Testamento diz. Em outras palavras, não há uma verdade no Antigo Testamento, não há. E não há uma verdade no Novo Testamento e essas verdades estejam em contradição. Não tem o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Eu ouço pessoas dizerem assim, não, meu Deus é o Deus do Novo Testamento, meu Deus do Antigo Testamento. O Deus é o mesmo, como a Bíblia é a mesma, observadas as questões que acabei de mencionar. Então, o Jesus do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. É claro que o Jesus do Antigo Testamento ele está, como se dizia antigamente, abscôndito. Ele está um pouco escondido. Só quem revela o Jesus do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos as chamadas promessas messiânicas, em Miqueias, em Isaías, em Gênesis, só para citarmos três aspectos, nós só entendemos que essas mensagens são sobre o Salvador porque nós já temos o Novo Testamento. Então, aqueles do passado, leitores de Gênesis, de Isaías ou de Miqueias, por exemplo, alguns entenderam, mas um entendimento modesto. Nós temos pleno entendimento, graças a Deus, por causa do Novo Testamento. Então, esse é um ponto importante. Ah, não, eu não sigo o Antigo Testamento. Não, não. Os mandamentos são os mesmos. Importante levarmos isso em conta. Segunda mensagem que quero trazer à luz do que eu já disse. A Bíblia é para nós lermos, entendermos e vivermos. Ler já é um desafio. São 66 livros. Desenvolver um saudável hábito de ler a Bíblia já é um desafio na pressa da vida, é verdade. Segundo, entender é um desafio, porque nós somos de uma cultura e a Bíblia é de outra cultura. É um desafio. Por essa razão, eu estou empenhado na tradução Prazer da Palavra, que busca diminuir esse desafio ou ajudar na solução desse desafio. Um exemplo que a tradução tradicional correta diz a lei e os profetas. Mas nós sabemos o que são leis e os profetas? É o Antigo Testamento. Então, nessa versão já aparece Antigo Testamento. Ler é um desafio, entender é um desafio. Viver é o maior desafio. Porque nós temos na Bíblia tudo o que nós precisamos para viver de um modo intenso e feliz. Só que as palavras da Bíblia vão nos inculcando outras palavras. E aí a gente diz, qual que eu vou seguir? Os pensamentos que nos vêm à mente são desejos profundos.
vamos realizar esses desejos? Jesus diz, não. Pegue esse seu desejo e veja se realmente é para o seu bem. E como saber que um desejo que nós temos, que nos foi inculcado, é para o nosso bem? A palavra de Deus. Por isso que a Bíblia não é um livro para ficar ali na estante, você está vendo ali alguns. É um livro para entrar no nosso coração. Quem sai ganhando? A Bíblia não ganha nada com isso. O Deus da Bíblia não ganha nada com isso. Nós ganhamos. Então, o meu estímulo no dia da Bíblia é: leia a Bíblia. O que é que está impedindo você de ser um leitor, uma leitora da Bíblia? Você que está na jornada do Evangelho há mais tempo, você hoje lê menos ou você lê mais a Bíblia? Diante da resposta, o que é que você vai fazer? Procure entender a Bíblia. Tenho falado sobre isso. E procure aplicar. Claro, para você aplicar a Bíblia, você tem que confiar que ela é a palavra de Deus, para o seu bem. Esse é o meu desafio: ler, entender e viver a palavra de Deus. Pense nisso enquanto ouve essa linda música aí para o seu coração.